20, daqui a pouco vocês vão conhecer a história desse cara, Reginaldo. Esse cara, foi se alfabetizar com mais de 40 anos de idade. Ele estava perdido no mundo do álcool. E com tudo isso, ele deu uma virada na vida dele. E hoje ele tem um projeto que você não acredita. Você vai ver, às vezes o cara está numa situação a pior possível, órfão de pai, 4 filhos, não conseguia melhorar de vida. E de repente ele, através da educação, e você vai ver como agora esse ano que tem eleição, como a educação. Educação não é no sentido de falar obrigado, por favor, não é no sentido de comportamento. Essa palavra, o grande público, a grande massa não entende o que é instrução. É isso que a gente tem que falar, instrução. Saber o cara, quando ele é instruído, quando ele faz uma escola, ele dificilmente ele é enganado. Principalmente ele vai ter muito mais dignidade, vai saber se virar na vida e vai ter independência e não vai ser dependente de ninguém. E é o que acontece com esse cara. Vocês vão ver que história logo depois dos reclames do Plim Plim aqui no Domingão.
Então, às 7h25, galera, olha que história. Numa superprodução do Cris Gomes, do Roberto Branco, imagens do Gilberto Souza, Josemar Cabral e Samuel Ribeiro, vocês vão conhecer a história do Reginaldo Ribeiro Mota, um baiano de 60 anos de idade que vive em Riachão dos Dantas, perto de Aracaju, no Sergipe, a 120 quilômetros, tem 18 mil habitantes essa cidade. Ele nasceu, na verdade, no sul da Bahia. Ele vive desde os 2 anos nessa região. Órfão de pai, ele começou a trabalhar com 12 anos, aprendeu a fazer bolsas e artigos de couro, virou estofador. Com 12 anos ele perdeu a mãe. Aos 20 anos casou, tem 4 filhos. E aí, analfabeto, e nessa vida de muita dificuldade, ele começou a beber. E isso é um problema que afeta o alcoolismo a grande parte da população brasileira. Foi internado 3 vezes, até que em 2006, com 58 anos, ele foi atrás do sonho dele, aprender a ler e escrever. Veja bem, 58 anos. Em 2006, ele resolveu enfrentar o desafio de aprender a ler e escrever. E aí foi a virada na vida dele. Principalmente quando ele passou a cursar a alfabetização solidária, a AlphaSol, que vocês vão conhecer aqui um pouco. A partir do momento que ele aprende a ler e escrever, que ele começa a ganhar autoestima, resolveu o problema com a sua dignidade, ele largou a bebida. E um dia, como você está vendo aí, ele foi conhecer a palavra filantropia. E a partir desse dia, que ele conheceu o verdadeiro significado da palavra filantropia, a vida dele, que já estava mudando, mudou radicalmente. Vem aqui, Reginaldo, vamos contar essa história pra galera. Cuidado com essa rampa aí, Reginaldo. Tudo bem? Prazer. Vamos contar pra galera aqui a sua história. A galera vai ficar impressionada, principalmente porque a história é de um cara que tinha tudo contra e virou o jogo da vida. Primeiro, conta para esse povo aí, o que é filantropia? O que significa filantropia? Na verdade, eu quando vi pela primeira vez a palavra filantropia, como eu tinha problemas de alcoolismo, eu pensava que a palavra significava mais uma doença trazida pelo alcoolismo. Filantropia é uma palavra um pouco esquisita para mim. Não só para você, como para muita gente, você não tem a dúvida nenhuma. E para muita gente que pode nem ter problema de alcoolismo, mas que para muita gente também não sabe, muito menos praticar, quanto mais saber o significado que você vai dizer agora. Aí então eu tentei descobrir o significado da palavra filantropia e descobri a verdade, que significava nada mais, nada menos do que um profundo amor pela humanidade. E isso foi muito gratificante eu ter descoberto isso, porque eu hoje exerço uma função que pega muito a palavra filantropia. Na verdade, baseado nisso é que você, depois de ter aprendido a ler e escrever, e isso que é importante, essa virada na vida dele foi porque ele foi atrás do sonho dele, aos 58 anos, aprendeu a ler e escrever, descobriu o significado da palavra filantropia, conseguiu largar o vício do álcool, e aí vocês vão ver no que deu. Olha agora a imagem. Vocês vão ver ele chegando na construção da sede da Ascard. O que é essa Ascard, Reginaldo? Associação Sistema de Combate ao Alcoolismo de Riachão dos Dantas. Lá em Riachão dos Dantas, tem muito problema de alcoolismo? Muito problema, e foi isso que me levou a criar esta associação em combate ao álcool. Esse grupo já tem 30 pessoas. E por que o cara entra no álcool? Muita gente acha, vergonha, de sacanagem. Qual é o problema que o cara é fraqueza? Que leva o cara, seja humilde ou seja o cara com mais posse, aqui nos granfinos chamam de depressão. Agora, o cara que tem tudo contra, como era o seu caso, o que leva a bebida, leva a virar alcoólatra? Existem muitos fatores que levam a pessoa ao alcoolismo. Primeiramente, amigos, segundo, problemas de famílias, depressão,
problemas financeiros, uma série de coisas que leva o cidadão a ingressar na vida do alcoolismo. Quer dizer, motivo não falta para o cara entrar nessa. Agora, sair que é difícil. Por que você conseguiu sair disso?